Essa terapia eu fiz com a cliente Marta. Um abraço para Marta, se estiver nos assistindo, querida aluna, e que se dispôs muito, e foi uma sessão maravilhosa. Perceba como ela vai falar sobre o seu problema e como eu vou captar o que ela está falando e na hora vou devolver personalizadamente para ela. Vamos assistir? Põe na tela, então. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nessa aula de hoje eu quero fazer um atendimento aqui de hipnoterapia ericksoniana. Eu trouxe aqui uma convidada que é a Marta. Marta já fez formações presenciais comigo e se candidatou a vir aqui para que a gente possa fazer essa demonstração. Então eu vou ouvi-la, fazer essa anamnese e preste bastante atenção nos princípios da terapia sob medida que você tem aprendido nesse treinamento, né? Que é a capacidade de você tornar a psicoterapia sob medida, devolver o que o cliente te traz. As metáforas que ela falar, se ela não der metáforas, eu vou perguntar quais são essas metáforas, né? Então lembre-se, né? A gente vai fazer esse período de absorção, né? Depois de ratificação do estado dela e depois de eliciação, onde nós vamos elicitar os recursos para tratá-la. E, claro, usando metáforas, em alguns momentos a hipnose indireta, em alguns momentos, eventualmente, eu posso ser um pouco mais direto, como o próprio Erickson era também em alguns momentos. Muitos acham que o Erickson falava só em metáforas e linguagem indireta, e essa, de fato, era uma característica dele. Mas ele também usava sugestões diretas, ele também, muitas vezes, fazia uma indução mais parecida com a clássica, do jeito dele, mas fazia, né? Então é importante vocês terem essa noção real. Bom, Marta, bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-la aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, o prazer é todo meu. Muito bom. Marta, me fala um pouquinho o que você gostaria de trabalhar, no que eu posso te ajudar nessa sessão. Tá. Desde que eu venho esse processo de descobrir como que eu funciono, como que é a mente humana, eu tomei algumas atitudes de querer mudar realmente a minha vida. Então, comecei a trabalhar bastante em mim. Eu já vi bastante resultado em relação a me sentir mais segura, mais confiante. Eu venho bastante batendo na tecla de descobrir quem eu sou realmente. E um dos pontos que eu também decidi mudar foi a minha vida financeira. Uhum. Só que, assim, eu tô na melhor fase da minha vida. Eu acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro que nem eu tô ganhando agora. Lembrando que nós já fizemos uma sessão, né, que tá até nas redes sociais aí, nós fizemos uma regressão e trabalhamos essa questão, então já melhorou bastante. Já né? melhorou. Uhum. Só que o que eu venho percebendo agora? Chega no final do mês, eu não tenho dinheiro. Você ganha dinheiro, mas no final sobra mais mês do que dinheiro. Isso, exatamente. Uhum. Então eu quero realmente drenar esse fluxo e direcionar para um caminho de investimento. Poupar e investir. Poupar e investir. Uhum. Então, quais crenças você identificou que estão te limitando nesse processo? Eu tenho feito, assim, bastante reflexão do que eu tenho tido mais dificuldade. E uma das frases que eu usava bastante é assim: quem é Marta na fila do pão? Só que fica vago, né? Quem é Marta na fila do pão? Eu poderia dar inúmeras características boas, mas eu percebi que eu venho me colocando sempre a última da fila do pão. Uhum. Então, isso eu quero limpar essa crença. Eu acho Como que essa você vê a Marta? Como você definiria a Marta? Ela tá na fila do pão, só que ela sempre volta. Ela vai, mas ela sempre volta. Perde a fila. Então, eu não tenho dado resistência para essa Marta. Tá, e como você gostaria de ser vista por si mesma? Como você gostaria de se enxergar? Ser mais eficiente. Mais eficiente. Ser mais segura de si. Talvez não necessitar tanto de que alguém esteja o tempo inteiro falando, vai, você consegue, não necessitando tanto de incentivo. Eu quero ser o meu próprio incentivo. Sim. E você tem se incentivado ou não? Eu tenho. Tem? Tenho, mas está bem superficial ainda. Precisa ter maior intensificação. Quando eu vou pro profundo, eu sinto uma regressão de mim mesma. Eu vejo que a minha criança interior, ela ainda está bastante ferida, ela precisa mais de resistência. Quando você pensa nessa criança interior, né, com essas feridas, né,
qual a primeira imagem vem na sua mente? Sabe aquela criança triste? Uhum, Aquela criança bem carente? uhum, Eu vejo isso tá, muito. sim. Que foram momentos que você passou na sua vida por situações semelhantes, não é? Isso, exatamente. Se você pudesse pensar no seguinte, pensa no que limita você de ser a Marta que você veio ser. Próspera, independente, ativa. Se isso tudo simbolizasse alguma coisa, fosse talvez um objeto, uma barreira, alguma coisa, o que seria que te impede de chegar do outro lado? Eu acho que eu só me vejo assim, bem retraída, sabe? Como se eu estivesse atrás de uma janela, assim, como se eu ficasse só bisbilhotando, Observando. observando a Uhum, vida. Eu não consigo sair de trás dessa janela e avançar. uhum. Essa janela é grande ou pequena? É grande, É de grande? madeira. Ela está fechada ou aberta? Ela está aberta. Está aberta? E o que você vê do lado de lá? Só vejo luz, só vejo um clarão, só Então o vejo clarão tá lá, você do tá dia. dissociada do clarão. Gente, olha Exatamente. que legal, fazendo um adendo aqui. Eu não sei se vocês perceberam, eu já captei aqui várias metáforas que ela mesma disse que eu vou devolver de forma ajustada, justamente como o Erickson fazia, né? Uma delas é que ela usou aqui o termo criança machucada, carente, né? Triste, né? Ela usou a metáfora da fila do pão, né? Que ela é a última e que ela vai chegar, mas volta e não consegue chegar. Ela usou a metáfora da janela e tem um clarão do lado de fora. Então ela já deu 3 metáforas. E aí você, estudante de hipnose ericksoniana, conversacional, tem que ter essa habilidade de captar essa informação e de criar na hora um roteiro sob medida. Ou seja, nós não trabalhamos com scripts prontos, a gente cria isso sob medida na hora, desde que você siga esse padrão, né, de absorção, ratificação, eliciação dos recursos, né, e elicitação, claro, né, dos recursos para tratar o cliente. Então, se você tiver isso na sua cabeça, você vai conseguir devolver sob medida. No início, talvez você precise de um bloquinho de anotações ou um caderno onde você pode anotar. Se ela trouxer metáforas, a pessoa fala assim, nossa, eu me sinto preso em correntes. Sinto preso em correntes. Minha vida é como se eu estivesse num lamaçal. Meu chefe parece um rato. Vai anotando. Se o cliente não der metáforas, pergunte para ele, com que se parece? O que simboliza tudo isso? Porque a gente, quando trabalha o inconsciente, a gente trabalha o lúdico, não tem resistência. Por isso que essa hipnose indireta, metafórica, ela conversa diretamente com o inconsciente da nossa cliente, tá bom? Bom, Marta, então com relação a tudo isso, né? Essas limitações que você sente, quais prejuízos você tem na sua vida com relação a isso? O que te prejudica essas limitações? Principalmente nessa decisão de realmente fazer a minha vida próspera, me tornar próspera. Então, se eu quero me tornar próspera, eu começo a analisar. Por exemplo, no início do ano, eu fiz as metas do que eu queria conquistar esse ano. Eu venho todos os dias alimentando, eu leio bastante sobre prosperidade, eu quero realmente desbloquear essa prosperidade. Sim. Mas se eu entro, por exemplo, numa casa bonita, que eu quero, então a parte de cima da minha cabeça quer, mas o inconsciente não me sente lá dentro, não se sente lá dentro. Como se não fosse para você aquilo. Como se não fosse para mim. Não sei. Então tem muitas... eu me vejo muito assim, fico vibrando na escassez. Se você ganhasse 2 vezes mais do que você ganha hoje, você ainda assim terminaria o mês sem dinheiro? Eu acho conta todo dia. Você encontrar uma forma de ter... Eu ia encontrar porque uma esse é o forma grande gatilho. Porque tem clientes que têm a dificuldade de fazer dinheiro. Você tem desenvolvido a habilidade de fazer dinheiro, né? Só que precisa gerenciar melhor. Eu preciso dessa gerência, sim. Você tem algum modelo, alguma pessoa que te inspira, que lida bem com finanças? Pode ser alguém não famoso, pode ser alguém famoso, alguém que você fala, poxa, eu gostaria de ter a mentalidade financeira semelhante dessa pessoa. Tem. Quem seria?
Tem uma pessoa que eu trabalho com ele, inclusive, que é o Vanderlei. Vanderlei. Isso. Ele tem essa cabeça mais financeira. Financeiro. Ele é um excelente gestor, ele é alguém que ele sempre dá a volta por cima. Vanderlei? Vanderlei. Ok. Ele é alguém que, assim, independente da maré que tá, ele nunca vai falar que tá ruim e tudo, e ele sempre vai sair daquilo, e a gente vê a prosperidade na vida dele. O dinheiro, ele prospera nele, né? Prospera. Ele sabe onde aplicar, o que fazer. Muito Exatamente. bem. Bom, Marta, vamos trabalhar isso de 0 a 10. Quanto você está disposta a essa mudança? 15. 15? Então está feito. Vamos começar. Bom, pode ficar na posição que você mais se sente confortável. Isso. E à medida que você vai se sentindo confortável, você pode olhar como se você olhasse para o horizonte e de um jeito ou de outro você fosse encontrando uma maneira de ir se conectando e de ir relaxando. Pode inspirar e soltar. Enquanto você vai inspirando e soltando, posso perceber que você vai se acalmando e que você vai se permitindo ainda mais. Talvez você relaxe como de outras vezes você já relaxou, ou mesmo talvez você relaxe de uma nova forma, encontrando um novo estado de relaxamento e simplesmente um estado onde você se sinta confortável. Noto que a sua respiração já está mais profunda e que você atentamente escuta a minha voz. Sua respiração é transmitida de maneira calma e equilibrada, inspirando, soltando e se permitindo. Como é bom relaxar, como é bom se permitir, como é bom simplesmente ir além. Ir além daquelas limitações, ir além daqueles medos, ir além daquelas crenças. E se você está aqui hoje por algum motivo, é porque existe algo de importante para você. Tem algum recurso dentro de si mesma que pode ser elicitado para religar o que tem que ser religado. Pois todos os recursos já estão disponíveis dentro de você mesma. E nesse momento, você pode se imaginar em uma fila do pão. E esta fila do pão tem várias pessoas. E como você sabe, já relatou, algumas vezes parece que você perde a fila e passam pessoas na frente. E você precisa de voltar para o final da fila. Eu fico aqui me perguntando o quão valioso é esse pão que você veio buscar nesta padaria, não é mesmo? O pão que simboliza, inclusive, a multiplicação. Quando Jesus multiplicava, por exemplo, os peixes e os pães. Os pães são símbolo de multiplicação. O pão também é feito de trigo, que também é um símbolo de multiplicação. É um símbolo de semeadura, de colheita. Então o pão que está lá, dentro desta padaria, ele simplesmente simboliza toda esta multiplicação. Alguns buscam um pãozinho, outros buscam 10 pãezinhos, outros buscam 30 pãezinhos. E não importa quantos pãezinhos cada pessoa busque, mas sim o que ela faz com cada pãozinho. Algumas vão pegar vários pães e vai comer alguns, os outros vão se perder, vão ficar duros. Outros vão pegar esses pães e vão fazer um belo hot dog. E talvez os pães que vão ficando mais envelhecidos vão virar torrada. E também servirão visitas, pessoas do lar. Outro talvez seja mais econômico e compre apenas um pão. E aquele um pão o satisfaz. O outro prefere acumular pão e não só pegar o pão, mas a rosca, o pão de queijo, o leite ou o refrigerante, o requeijão, ou a manteiga, ou o biscoito de polvilho. Ou seja, não importa o que você busque ou o que você receba, mas sim o que você faz com este pão. E a partir de agora, a sua mente escolhe o volume da quantidade de coisas que você deseja desta padaria. Quantas coisas você merece levar dessa padaria?
E quando você decide isso, é incrível como você começa a se aproximar mais da fila do pão, a fila primeira do pão. E até que você é atendida. E a atendente diz, pois não? Você diz o que você quer, quantos pães você quer, quantos produtos da padaria você quer. Veja-se escolhendo tudo isso, se sentindo muito grata e feliz, se sentindo merecedora e realizada. Você recebe todos esses produtos, passa no caixa, realiza o pagamento, se sentindo bem, e você vai para sua casa. E lá na sua casa você pode otimizar esses produtos e fazer com eles o que você quiser. Você pode consumi-los de uma vez, ou você pode armazená-los, ou você pode consumir apenas um pouco, doar um pouco, ou quem sabe, distribuir melhor. Não colocar todos num cesto só. Não é mesmo? Inclusive, uma vez eu ouvi de um grande sábio que dizia em um livro, Axiomas de Zurich, um livro de investimentos, não concentre todos os ovos num cesto só. Você pode dividir esses ovos e assim terá maior gestão sobre eles. Então você pode dividir esses pães da melhor maneira que você quiser. Lembrando sempre que ele é um símbolo de multiplicação. Enquanto eu enxugo as suas lágrimas, a sua mente vai fazendo todos esses ajustes. E eu tenho certeza que você sempre opta pelos melhores recursos e as melhores escolhas. Chegando na sua casa, você percebe que tem uma grande janela de madeira. E do lado de fora da janela existe muita luz. Mas tem alguma coisa que te impede de ir até aquela luz. É como se você pudesse apenas olhar. Mas você aproveita nesse momento e escolhe um pãozinho e consome este pãozinho. Esse pãozinho te nutre, te dá força, inteligência e capacidade. Tudo aquilo que você precisa. Até que bate na sua casa. Você escuta a porta batendo. Você fica curiosa para saber quem está lá, do lado de lá dessa porta. E quando você vai abrir essa porta, está a pequena Martinha, pequenininha, com uma cara de triste, com uma cara de carência, precisando de consolo, precisando de carinho. A Martinha traz várias dores do passado, várias frustrações e uma sensação de abandono. Mas a Marta adulta, que está aqui nutrida, que comeu um belo pão e que está encontrando os caminhos da prosperidade, encontra uma forma de utilizar ferramentas comportamentais para cuidar da Martinha. E eu fico aqui me perguntando o que você está fazendo com ela, o que você está cuidando dela. Nós sabemos que você tem formações no campo da hipnoterapia, do coaching, você tem formações no desenvolvimento humano, não é mesmo? E você pode usar ferramentas agora para acolher, para tratar, para ressignificar a Martinha que está aí. Vai trazendo para ela todos os recursos, vai entretendo ela, vai fazendo ela se sentir muito bem. Quando você acalmá-la e você der um abraço bem forte nela, confirme com sua cabeça. Isso. E esse abraço é incrível como ele envolve vocês e é incrível como ele resgata as sensações positivas, prósperas que é da sua natureza. E vocês, juntas, dentro desta casa, encontram uma forma de não mais olhar pela janela, mas de sair pela porta e ir de encontro àquela luz. Então você vai com ela em direção àquela luz que está do lado de lá da janela, do lado de lá da casa. Encontrar aquilo que é para vocês, aquilo que é do seu merecimento, da Marta e da Martinha. E olha como que tudo isso é incrível, olha como que tudo isso é especial, que você percebe que as coisas que você encontra são coisas que são suas, são coisas que você merece, são coisas que são possíveis para você. E a partir de agora, não há nada que não possa estar disponível dentro da sua mente. Não há nada que pareça grande demais ou pequeno demais. Você entende que está disponível para você quando você tem os recursos certos, quando você
tem a otimização dos recursos. Quando você se empodera e você acredita em si mesma, você consegue entender que qualquer ambiente é para você, não importa o quão luxuoso ele seja, ele está disponível para você. Qualquer roupa, não importa o preço. Qualquer viagem, não importa o preço. De um jeito ou de outro, você entende que sim, isso é para você. Basta fazer bom uso dos recursos e simplesmente fazer bom uso das suas escolhas. Essas sugestões vão fazendo todo sentido em seu coração e em sua mente mais profunda. E eu estou curioso para saber o resultado de tudo isso. Tenho certeza que de uma forma ou de outra, você encontra as melhores soluções e atitudes para fluir em direção a esta liberdade genuinamente. Você aceita tudo isso? Aceito. Então visualize-se agora de posse de toda essa prosperidade. Inclusive, visualize-se ao lado do seu amigo Vanderlei, onde você também visualiza que da testa dele, da cabeça dele, flui uma luz, uma energia especial em direção à sua, onde ele te transpassa, ele compartilha com você toda a sua capacidade de gerenciar as suas finanças, de lidar com o dinheiro, de lidar com tudo isso. Ele te passa essa habilidade, você agradece, e a partir de agora você também tem uma mente financeira. Você também tem uma mente detalhista, uma mente poupadora, investidora. Sua mente se abre para tudo isso e coisas incríveis estão disponíveis para você agora. A Martinha, a pequenininha agora, se funde à Marta adulta e formam um só ser, integrado. Passado, presente e futuro, em sinergia, em comunhão, organização e prosperidade. Em algum momento eu vou contar de 1 a 5. No 5 você vai abrir os olhos, se sentindo muito bem, com muita energia, disposição, pronta para fluir sobre tudo isso. 1, ouvindo a minha voz. 2, mexendo os dedos das mãos e dos pés. 3, se preparando para abrir os olhos. 4 e 5, olhos abertos, muito bem. Ó, aqui. Muito bem. Tudo bem, Marta? Tudo ótimo. Se emocionou bastante, né? Como você está se sentindo? Muito bem. Tá bem? Muito bem. Fez sentido para você essas metáforas, essas simbologias? A mente foi. Foi fundo, né? Foi fundo. Você vê como é que é a habilidade ericksoniana, ela tem essa capacidade de tocar sem ser invasiva, né? Ela consegue falar exatamente a linguagem do inconsciente. E aí você mesma vai encontrando as soluções e vai fazendo tudo. Vai buscando a imagem de acordo com o que você vai falando, né? Vai unindo ali. Impressionante. Perceba, gente, que o negócio é mais profundo do que você imaginava que era. Perceba que, como eu disse ali no final, a hipnose ericksoniana, ela tem o poder de tocar sem ser invasiva. Sutilmente, ela faz esses ajustes. Ela falou de fila do pão, né? Até anotei aqui, ela falou fila do pão. Ela falou de criança interior triste e carente, né? Retraída atrás de uma janela, observando a vida, vendo a luz de fora. Foram as reclamações que ela fez, não é? Eu deixei alguma delas de fora? Não, não é? Eu criei uma história na hora, sob medida. Nossa, Lucas, mas eu não consigo criar sob medida na hora. Calma, respira, vou te ensinar passo a passo na especialização. Você vai fazer tudo isso, tá? Isso requer um entendimento, um raciocínio, tá? Mas o que eu espero que você entenda agora é o motivo por detrás de tudo isso. É o fundamento ericksoniano, que é basicamente utilização.
utiliza-se o que o cliente traz. Perceba que eu usei de muitos padrões hipnóticos de linguagem, eu usei de citações, inclusive, quando eu falei, inclusive, eu vi de um sábio que falava de um livro, Axiomas de Zurich, que falava que você não deve recomendar, colocar todos os ovos num cesto só, né? Ao invés de eu falar assim, não gaste todo o dinheiro, Marta, sabe, distribua o seu dinheiro da melhor forma, os seus investimentos, isso ia gerar resistência. Mas quando eu cito um especialista em finanças, como o livro que eu citei, ou poderia citar, um especialista em finanças conhecido, aquilo não traz a resistência, isso gera uma linguagem metafórica indireta. E você vê o tanto que fez sentido, o tanto que ela se emocionou durante a sessão, né? O quanto ela se permitiu, o quanto ela ficou conectada e o quanto fez sentido para ela tudo que a gente foi criado. Por que fez sentido? Porque se eu tivesse contado uma metáfora pronta, uma historinha, um roteiro pronto, talvez não teria conectado. Muito provavelmente não teria conectado. Mas quando a gente cria aquela sugestão com tanto carinho, sabe? Como aquele bolo da vovó que fez pro netinho, sabe? Aquele carinho que é para você isso. É tão especial a sugestão que ela acolhe de uma maneira diferente, no sentido de, poxa, isso é para mim, olha, ele tá falando para mim. Ele realmente me ouviu, me entendeu e está me ajudando a me ajustar, utilizando meus próprios recursos. Em nenhum momento sendo invasivo, impositivo ou querendo impor a minha terapia sobre ela. Por isso que eu falo, você aprendeu errado, né? Impor a minha terapia, ou seja, você se adapta ao minha terapia. Não, eu me adapto a você. Então eu sou um terapeuta plástico, flexível, e a minha flexibilidade permite criar todas essas coisas.